Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 9 de Mulheres que Correm com os Lobos. Se você caiu aqui de paraquedas, não tem problema. Entra na playlist Lendo Mulheres que Correm com os Lobos e por lá você vai poder acompanhar todo o processo que a gente vem aqui desse canal seguindo, de ler da introdução até o capítulo 8. Lembrando que eu não sou psicóloga, a minha abordagem desse livro é totalmente leiga, né? Eu sou astróloga, eu sou taróloga, eu sou uma estudiosa de energia feminina e por ter esses interesses, eu resolvi trazer esse livro, que é tão importante para a minha prática como astróloga com mulheres, a uma leitura coletiva aqui no canal, tá? Então, assim, o objetivo não é fazer uma análise psicológica, psicanalítica, é para fazer a minha análise, é como eu li esses capítulos, é o que eu entendi deles, é como eu interagi emocionalmente e intelectualmente com eles e expandir isso para que outras mulheres também possam ter as minhas percepções e também compartilhar as delas, ok? O título do capítulo 9, gente, é A Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio Self. Eu tô com um livrinho aqui em cima da escrivaninha para eu ter a minha colinha, né? Eu acho tão interessante esse capítulo porque, assim, pode parecer muitas vezes, quando você chega a esse capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, que a Clarissa Pinkola, ela tá se repetindo, né? Isso eu ouço muito das meninas que estão trabalhando sua energia feminina. Ai, Marina, a Clarissa, ela repete. Por exemplo, ela tá falando nesse capítulo sobre a necessidade que a gente tem de um espaço seguro dentro da gente, né? De isolamento, de você ter um espaço para não estar o tempo inteiro com outras pessoas, para você poder voltar para sua própria essência. E será que ela já não falou? Ela já falou sobre isso antes no capítulo. E o que a gente não entende, ou melhor, eu parei para observar, eu acho que a Clarissa, ela é um pouco repetitiva. Eu pensei, será que a gente não tem que ser? Para aprender energia feminina, para se conectar com a nossa feminilidade, será que a gente não tem que bater na mesma tecla incessantemente até a ficha começar a cair? Ou você se tornou a maga da energia feminina no primeiro vídeo que você assistiu, no primeiro livro que você leu? Não é assim, né, meus amores? A gente realmente precisa desse contato constante com a teoria da psique feminina, de como que funciona o nosso universo interno psicológico feminino e também de como que a gente pode entrar em harmonia com esse lado quando tudo ao nosso redor está em um pouco de oposição à nossa energia feminina, ok? O que eu quero dizer com isso? O mundo hoje é sobre estímulo externo, é sobre Instagram, é sobre Facebook, é sobre YouTube, é sobre a gente estar constantemente recebendo informação, recebendo contato das outras pessoas, as opiniões, né? Em um dia, se você tirar para ouvir vários podcasts ou assistir vários vídeos, você vai receber informação de todos os tipos, de todos os lados, de várias percepções. E esse excesso de ativação externa, esse excesso de estímulo que nós sofremos hoje é diametralmente oposto à nossa energia feminina, ao nosso, digamos, templo interior. Então, quando ela bate nessa tecla mais de uma vez, é porque ela sabe, e ela está escrevendo esse livro nos anos 90, tá? A gente avançou e muito no excesso de estímulo. Mas, o que ela está tentando fazer é realmente ficar puxando da gente uma volta a certos assuntos que vão ser difíceis para a gente colocar em prática na nossa vida por causa da própria estrutura do universo onde nós vivemos. E eu não digo isso com nenhum tipo de ressentimento, tá, gente? Eu tenho raiva do Instagram, eu acho que a gente tinha que voltar para a Era da Pedra. Não é isso.
né? Nós só temos a realidade para nós lidarmos. Uma mulher feminina, ela sabe como se adaptar às coisas, ok? Nossas antepassadas não sobreviveram sendo duras e rígidas. Elas sobreviveram sendo flexíveis, ok? Sendo adaptáveis. Então, nós também temos que nos adaptar ao nosso tempo e tentar manter a nossa feminilidade, a nossa receptividade, a nossa criatividade e a nossa alegria de vida, apesar do universo onde a gente está. Ou melhor, utilizando as ferramentas dele a nosso favor, que nem eu faço nesse canal. Eu pego um canal de YouTube, uma rede social e eu tento falar de feminilidade, energia feminina e a importância que a mulher volte para esse lugar dentro dela, para ela estar se sentindo bem, para ela estar fazendo boas escolhas, se sentindo construtiva na vida dela. Então, eu acho que quando Clarissa volta sempre a essa questão de que a gente precisa da nossa essência, ela está se mantendo fiel ao objetivo desse livro. As pessoas não entendem que Mulheres que Correm com os Lobos não é um livro para você ler, não é um livro para ser lido de qualquer jeito. Eu vou ler ele de cabo a rabo, eu vou ler de capa a capa, né? Não. Mulheres que Correm com os Lobos é um livro de cabeceira. É um livro que você tem que ter ali, e quando você tá triste porque o cara não te respondeu a sua mensagem, porque o seu namorado falou alguma coisa que você não gostou, o seu marido não fez aquilo que ele disse que ele ia fazer, ou seus filhos estão te enlouquecendo, ou seu trabalho tá enlouquecendo, é ali que você tem que pegar esse livro e ler um pouquinho dele todos os dias ou toda semana, entende? É para isso que esse livro existe. E não é um livro pra gente tentar destrinchar totalmente, analisar e criticar e fazer uma resenha, não é para isso, tá? Não quando você o está instrumentalizando para trabalhar a sua energia feminina ou se conhecer mais como mulher. A gente não está aqui para ficar criticando e analisando o livro nesse sentido, mas usá-lo como uma espécie de remedinho. Tô dodói, meu feminino tá dodói. Tô me sentindo muito estressada, tô sendo engolida pelos acontecimentos na minha vida, pelo mundo exterior, pelas pessoas, pelas coisas, deixa eu voltar. E esse capítulo aqui, A Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio Céu e ao Self, e o próprio capítulo 10, que é sobre as águas claras, são capítulos que eu já mais de uma vez indiquei quando eu estava fazendo um mapa feminino, mapa astral feminino. Mais de uma vez eu já falei, leia esse capítulo, leia esses capítulos. Por quê? Quando você é uma mulher que se define muito pelo que os outros dizem de você, e pelo que você está construindo do lado de fora na sua vida, esse capítulo é essencial. Não é que você tem que deixar de fazer sua vida, ter o seu emprego, tentar ser a melhor profissional que você puder, ou a melhor esposa, ou a melhor mãe. Vamos esperar a moto passar. Mas é fazer isso lendo esse capítulo. Então, toda vez que você se sentir engolida, e pra mim essa é literalmente a sensação, por um problema de saúde, por família, por trabalho, por relacionamento amoroso, por crush, leia esse capítulo. Porque voltar ao lar é exatamente o que ela quer dizer aqui. É você ter um espaço no qual você retorna para sua própria intimidade. Então, o quanto íntima você é de você mesma? Quão íntima você é de você? Ou você não tem intimidade nenhuma com você? Às vezes você sabe tudo do cara com quem você tá ficando, mas você não sabe nada sobre você. Então, a Clarissa aqui, o que ela quer da gente é que a gente se coloque em serviço da nossa própria verdade, da nossa própria essência. E isso exige o quê? Exige uma certa intenção. Não dá pra você achar que você vai saber quem você é como mulher, o que você precisa como mulher, sem você ter um momento, um espaço com intenção de fazer isso. Ou seja, ela vai dar pra gente aqui várias dicas de o que é voltar pro lar. Então, quer ver? Deixa eu buscar aqui. Porque são muitas páginas marcadas, né, gente? Então, tem que ter calma. Primeiro, ela vai mostrar pra gente que esse lugar é um lugar no qual a gente se questiona. Então, você tem que parar tudo, voltar pra dentro e dizer assim: o que eu preciso menos? O que eu preciso mais?
Será que estamos na trajetória certa no espírito e na alma? Gente, espírito e alma são coisas diferentes. A gente precisa do espírito. O espírito, ele é gerado pela alma. Sem alma não tem espírito. O espírito é o que a gente cria no mundo, ok? É o que faz você ir lá e fazer. Eu gosto sempre de dar um exemplo bíblico, tá? Quando os apóstolos, eles são visitados pelo Espírito Santo, né? É quando você de fato vê os apóstolos serem capazes de explanar, expressar, manifestar Cristo no mundo. Até aquele momento, os apóstolos estavam com medo, havia uma perseguição a Cristo, né? Cristo tinha sido crucificado. Eles tinham a alma, eles tinham a essência, mas eles não tinham a capacidade de expandir isso ainda. Essa coragem, esse carisma e essa criatividade, ela vem com o Espírito, ok? Eu tô usando esse exemplo porque, para mim, que cresci em uma cosmovisão cristã, sou católica, isso faz muito sentido para mim, a diferença entre a alma e o Espírito. Sem a visita do Espírito, eles teriam ficado com tudo aquilo, toda aquela essência, presos dentro das suas casas, com medo, ok? Então é só explicar por que ela faz essa diferenciação tão grande nesse capítulo entre alma e espírito. O espírito é o bebezinho. Lembrem da fábula, do conto que ela traz pra gente, da foca, né, da mulher foca. O filho é o espírito. O filho é o que produz a alma, o que a alma pode gerar. O espírito é o que a alma pode gerar. Espero que vocês tenham conseguido entender por que ela vai bater tanto nessa tecla entre alma e espírito nesse capítulo. Não adianta você ter alma, mas você não conseguir encontrar ferramentas de expressar isso. E isso se tornar o espírito. Tanto que na astrologia, a alma está ligada à água. E o espírito está ligado ao fogo, né? Enfim, vamos lá, vamos continuar. Então, assim, ela vai dizer que você tem que ter esse espaço no qual você se questiona. Não dá para ir vivendo uma coisa atrás da outra e você não parar em um minuto para pensar assim, tá, mas o que eu tô fazendo? O quão isso que eu tô fazendo hoje está ligado à minha essência? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Recentemente eu mudei a estrutura do canal. Agora o canal, ele só vai ao ar, só tem 2 vídeos por semana e não mais 3. Por quê? Porque eu tava ficando muito sobrecarregada. Literalmente, quando você tá muito sobrecarregado, você sente claustrofobia, você se sente, você só consegue pensar nas obrigações que você tem. Você só consegue pensar nas responsabilidades. Não tem nenhum espaço no qual você consegue aquele lugar de voltar para o seu lar. Tanto que ela vai falar sobre as mulheres que trabalham muito e não conseguem ter um espaço para o self, para si, para sua identidade na sua vida, de se perguntar o que ela está fazendo da vida dela. Muitas mulheres casam sem se fazer essa pergunta. Será que esse casamento é para mim? Será que esse relacionamento é para mim? Será que esse é o cara com quem eu quero me casar, gente? Não é porque um homem me propôs que eu tenho que aceitar. Não é porque um homem me pediu para sair. As mulheres têm muita dificuldade, às vezes, disso, né? O homem chama você para sair. Não tem nada para fazer, assim, sabe? Você vai, muitas vezes, pelo que parece apropriado. Nós mulheres somos seres sociais. Por isso que, em geral, nós queremos ser cordatas, agradáveis, jogar o jogo. A gente sabe muito bem que as mulheres são mais contidas no trânsito. Em geral, temos também as nossas mulheres mais agressivas, mas em geral a mulher ela é mais ponderada, mais cuidadosa. Eu quando estou no Uber com uma motorista mulher, eu reparo nessa diferença. A maioria das mulheres é super cuidadosa, Deus, deixa eu fazer tudo direitinho. Enquanto o homem, ele é, sabe? Não tem medo de nada, são doidos. O que acontece aqui? Nós mulheres queremos seguir as regras, na maioria das vezes. Pela nossa essência e pelo fato de uma coisa chamada psicologia evolutiva, né? Se nós não tivéssemos seguido as regras, a gente tinha sido esmagada, porque nós éramos muito mais frágeis. Então, seguir as regras é uma forma da mulher, ela estar adequada, ela se sentir segura, o que é uma coisa importante para o feminino.
Então, assim, essa excessiva necessidade de seguir as regras, que pode ser o quê? Eu tenho muitas responsabilidades, eu só consigo pensar nesses compromissos, afasta a mulher desse lugar ali, de em algum momento ela se perguntar se o que ela está fazendo é apropriado para a sua essência. Muitas vezes, por exemplo, a faculdade, né? Você termina o ensino médio e você já recebe aquela informação de que você tem que fazer uma faculdade, né? Você tem que ter o ensino superior. E muitas mulheres vão para determinadas áreas numa corrida para fazer o que é certo, sem se perguntar se aquela faculdade era a que ela queria. Eu tive uma cliente minha de tarô que ela disse para mim, eu escolhi a minha faculdade porque era que a minha mãe achava mais certo para mim, e eu não escolhi a que eu queria, que era psicologia, porque o meu pai é psicólogo, e a minha mãe odeia o meu pai, e eu não queria que a minha mãe me odiasse. Então, olha só o que essa necessidade, às vezes, de agradar, de seguir regra, de seguir o que o outro quer, pode levar você para longe desse lugar aqui que ela chama de o retorno ao próprio self, o seu lar interior. Ela vai deixar muito claro que esse lar não é uma viagem de férias, não é você descansar do seu trabalho, não adianta nada você sair de férias e você não fazer esse processo, não ter esse espaço dentro de você. Você tem que ter ele todos os dias dentro de você. E ela também vai deixar muito claro que não dá pra gente ficar super consciente da nossa vida, da nossa essência, das nossas escolhas o tempo inteiro. Mas você precisa ter, em algum momento, alguma atividade que você possa fazer isso. Eu, quando faço esses vídeos de energia feminina, eu me pergunto, eu me questiono, eu olho pra mim. Então, toda vez que eu faço um vídeo de energia feminina, eu tô voltando pra esse lar interior e me perguntando sobre a minha vida, ok? Me perguntando sobre como que eu estou, como é que tá o meu despertar feminino. É, de certa forma, voltar pro meu lar. Então, de muitas maneiras, esses vídeos, eles são positivos pra minha rotina. E eu sei que para algumas mulheres aí também. Muitas meninas vêm pra mim e falam isso. Eu assisto esses vídeos, eu me sinto melhor. Quer dizer, você tem aquele espaço do seu lar quando você assiste o meu vídeo. Mas não pode ser só isso. Você precisa ter isso com você mesma. E isso vai implicar em solidão. Ela vai falar sobre isso aqui. O medo que nós temos como mulheres da solidão. Qual é a imagem mais estereotipada de tristeza feminina, por exemplo? É a idosa que nunca casou, cheia de gatos, não é? The Cat Lady. Essa é a mulher que ninguém quer ser. Por quê? Às vezes, na maioria das vezes, essas mulheres são bem felizes. Eu não estou dizendo que você tem que ser ela. O que eu quero dizer é que existe um medo absoluto no feminino da solidão, de estar sozinha. E isso, muitas vezes, coloca a mulher sempre à procura de algo ou alguém que a leve para longe desse lugar de estar em silêncio e solitária dentro de si. O que vai exigir que ela pense, que ela sinta, que ela faça esse processo de questionamento que eu acabei de falar aqui, que a Pincola mostra para você como é que se faz. Será que estamos na trajetória certa no espírito e na alma? Ou seja, será que o que eu estou fazendo, que é o espírito, está de acordo com a minha essência, que é a alma? Ela vai mostrar aqui também, ela vai falar uma coisa que eu acho essencial, que é o fato de que culturas excessivamente civilizadas, está escrito aqui, tá? Tentam impedir as mulheres de voltar para casa. Eu não gosto muito de dizer que a culpa é da cultura, que a culpa é dos outros, que a culpa é da sociedade, porque eu acho que isso muitas vezes leva a gente para um caminho de ressentimento. Mas eu entendo o que a Pincola está dizendo aqui. Ela está mostrando o seguinte: hoje, uma mulher que está no ciclo menstrual dela, que está no período menstrual do ciclo dela, na verdade, e está com muita cólica. Eu, por exemplo, ultimamente, no meu ciclo, uma semana antes da menstruação, eu sinto tontura, mal-estar generalizado, cólicas. Gente, veio a menstruação, melhora, mas antes eu quase desmaio. Eu passei muito mal no mês passado, vocês não fazem ideia. Eu fiquei muito mal, sabe? Assim, um mal-estar generalizado. E você ter que trabalhar, ter que produzir, ter que ser incrível, até quando você tá se sentindo assim. Por quê? Uma cultura super civilizada, futurista, em que homens e mulheres são idênticos, né? Quando a gente fala de um mundo futurista, geralmente a gente vê o quê? Como é que é o nome daquele filme do Sylvester Stallone, gente?
que ele é um cara que foi congelado do passado, um policial, e é levado para o futuro para derrotar o vilão. Que ninguém conseguia derrotar porque aquela sociedade tinha ficado tão civilizada que não conseguia pegar um vilão, um malvadão, né? A mocinha, que é a Sandra Bullock, ela não tem feminilidade nenhuma e não tem humanidade. Parece até que ela é um robô. Todo mundo parece que é robô, parece que todo mundo é igual, entende? E isso é você negar a parte humana e animal da nossa essência, ok? Essa super necessidade de civilização que muitas vezes não permite a mulher dizer assim, gente, eu estou na TPM, tá? Sabe o que acontece? Os meus hormônios estão assim, ó. Eu estou mal, ok? Estou mal, estou louca. Ninguém enche o meu saco. Não, você tem que ainda permanecer um robô, ok? Tendo toda a produtividade, porque ninguém vai entender que você é mulher ali. Isso não interessa. Você é mais um trabalhador, você é mais um que tem que estar fazendo. A mulher que está em casa, a mesma coisa. A família e tudo mais. Então, assim, quando ela fala disso aqui, essa necessidade de ser essa figura que não tem esse espaço animal, esse espaço selvagem. Olha aí, ó, Mulheres que Correm com os Lobos é sobre a mulher selvagem, que é o nosso lado primitivo feminino. Essa dificuldade que a gente tem de casar essa parte essencial da gente como mulher com esse mundo em que você precisa ter uma persona robótica, né, às vezes até masculina, leva você para longe dessa essência, que é o que ela vai dizer aqui. Impedem as mulheres de voltar para casa. Ou seja, de você entender que você precisa desse espaço. Eu já comentei sobre isso aqui e a Pincola também vai comentar, porque ela leu o mesmo livro que eu, inclusive está na bibliografia de Mulheres que Correm com os Lobos, Os Mistérios da Mulher, da Esther Harding, né? Que é uma psicanalista, acho que dos anos 30, 40. Nesse livro, ela vai falar da importância da mulher, por exemplo, entender os seus momentos de isolamento. Que, por exemplo, nós viemos de uma formação psicológica de muitas tribos e culturas ao longo do mundo, que quando a mulher está menstruada, a mulher acabou de ter o bebê, né? A mulher está no momento em que ela quer ficar sozinha. Ela não quer um monte de gente, ela não quer muita coisa externa, ela quer fazer um retorno a ela mesma. E isso muitas vezes no mundo moderno, no mundo que a gente vive hoje, isso não é viável, permitido, não dá, entende? E isso vem dessa história. As mulheres eram isoladas, né? A mulher ficava menstruada, a mulher ficava na cabana esperando, né, o sangue descer e tudo mais. E ela tinha essa oportunidade de se isolar da tribo, se isolar do grupo. Nós não temos mais essa... Eu não estou dizendo que a gente tem que voltar para lá, mas você tem que fazer isso por você. Você tem que ter esse cuidado com você. Como você puder encaixar no seu dia a dia e nessa rotina. Então, ela vai falar sobre isso aqui. Ela vai falar, logo no início do capítulo, sobre o roubo, né? Que quase toda mulher tem uma história sobre algo que ela queria muito, ou uma coisa que ela achou que ia dar muito certo que não aconteceu. Então pode ser, eu queria muito ser uma pintora, mas eu casei. E aí, a gente ouve muito isso das mulheres. Eu fui ter filhos e aí eu não consegui, meu marido disse que ia me ajudar e não me ajudou. A gente ouve muito isso das mulheres. Ou simplesmente eu fiz uma escolha que era totalmente oposta ao que eu realmente era e o que eu realmente queria. E isso se torna um roubo de algo importante na vida daquela mulher. E isso geralmente, essa perda desse sonho, essa perda dessa coisa que ela projetou como um ideal, acaba ressecando a mulher, acaba tornando a mulher seca mesmo, né? Sem aquela motivação, sem aquele brilho no olho que a gente fala. Ela vai inclusive falar assim, o que define a mulher. E ela vai dizer a falta de novidades, a falta de impulsos e a falta de criatividade, né? E essa palavra aqui eu já falei milhões de vezes nesse canal. E o pior disso tudo, na verdade, é que quanto mais longe você está da sua essência, da sua alma, mais você não consegue gerar o espírito, né? Você não consegue
entender o que você sente. Por isso que quando eu estou fazendo um mapa feminino, muitas vezes eu falo sobre a necessidade da água na vida da mulher. O elemento água é a alma, e que representa o que você sente de verdade. Sabe aquela frase, o que está no seu coração? Então, é isso que muitas vezes a gente não sabe nem dizer o que é. Por quê? Você passou tanto tempo longe daquilo que você realmente é, fazendo um trabalho que não diz nada pra você, num relacionamento que sinceramente já não está dando nada a você, enfim, que você já não sabe nem o que você sente, porque você está desconectada da tua alma, da tua essência. Então ela vai falar sobre isso aqui, tá? Você já não sabe mais dizer o que é demais e o que é pouco. Lembra a temperatura, o termômetro que eu falo muito? O que está acontecendo dentro, o que está acontecendo fora? Eu já não consigo ter mais esse equilíbrio, porque eu não sei o que eu sinto. E se eu não sei o que acontece dentro de mim, eu não vou ter nenhuma noção do que está exagerado demais. Será que eu estou bebendo demais? Eu não sei, porque eu estou numa espiral de fazer tanto e não voltar para dentro de mim para entender quem eu sou, que eu vou fazendo e bebo, quando eu vejo eu sou uma alcoólatra. Mas eu não poderia ter mudado essa situação quando começou um hábito maior de bebida. Por que eu tô bebendo tanto? O que tá demais na minha... Eu falo muito isso no mapa feminino. O que tá demais hoje? O que tá pouco hoje? Ok? Mas você só vai conseguir... Mas você só vai conseguir ter essa percepção se você de vez em quando faz essa limpeza, né? Essa reciclagem, chame como quiser, esse momento de você retornar e se fazer essas perguntas. Eu particularmente acho a Pincola extremamente direta nesse capítulo. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de entender esse capítulo especificamente. Eu concordo que o iniciozinho dele é meio sombrio mesmo, tá? Mas depois... Gente, ela dá a dica pra você de como mudar a sua vida, tá? Aqui ela vai falar o que é a sensação do lar. Porque eu posso estar falando isso ser tanto uma metáfora pra você, tão subjetivo, que se você for uma mulher que tem uma certa dificuldade com símbolo, por exemplo, você pode não estar entendendo nada. O que é esse lar? Então ela vai dizer assim, o lar é uma sensação. Lembrem que quando a gente fala de energia feminina, a gente está sempre falando do que você sente, das sensações que você tem, né, no seu corpo, os seus sentidos, ok? Ou uma disposição constante que nos permite vivenciar as sensações não necessariamente mantidas no mundo concreto. Ou seja, é subjetivo. São as sensações e os sentimentos que você tem que são subjetivos e geralmente não são lógicos, nem racionais, nem práticos, ok? Então o que ela vai mostrar? O assombro, quando alguma coisa te assombra, né? Essa capacidade que a gente tem de ser assombrada, né? No caso de você se surpreender, de você ser impactada, digamos assim. A imaginação. Já fiz um vídeo sobre imaginação aqui há não muito tempo atrás, acho que tem algumas semanas. A importância de você ter imaginação. A paz, a despreocupação, a falta de exigências. A liberdade de estar afastada da tagarelice constante. A gente que é mulher fala pra caramba, se deixar a gente tá sempre só falando e nunca se retirando para ouvir o que está acontecendo lá dentro. Esses tesouros do lar deveriam ficar armazenados na psique para seu uso no futuro no mundo objetivo. Sim, tudo isso vai dar algum resultado, né? Mas você primeiro tem que cultivar essa que ela chama, né, de aquilo que é sensações não necessariamente mantidas no mundo concreto. A mulher que é muito racional, ela é muito prática, ela tem que ter cuidado com esse capítulo é para ela, de muitas maneiras. Ela tem dificuldade de sensações e experiências subjetivas, não justificadas, não explicadas, não científicas, não provadas e constatadas. Mulheres que estão cansadas, que estão temporariamente cheias do mundo,
que tem medo de tirar uma folga, tem medo de parar, acordem imediatamente. E aí Pincola usa uma exclamação, tá? E Pincola não é de usar exclamação. Você pode ler esse livro inteiro e você não vai ver exclamação. Ela não é uma pessoa, ela não é uma mulher dramática, uma mulher intensa. Clarissa Pincola Estés, eu aposto com vocês que ela não era uma mulher dramática, que ela não é uma mulher dramática, né? Que ela é uma mulher mais sóbria na natureza dela. Eu aposto com vocês. Então aqui ela usa uma exclamação, porque acorda imediatamente. Acorda! Até ela tá nervosa aqui pra gente despertar desse sono de que você só tem que ser aquilo que você é no mundo. Fechou a porta do seu quarto, você não sabe nada de você. Aí ela vai dar umas dicas bem bacanas pra você se perguntar, coisas que você pode perguntar pra você. Com que frequência é necessário essa volta, né? Com uma frequência muito maior se você for uma pessoa sensível e muito ativa no mundo objetivo. Ou seja, se eu sou uma pessoa muito receptiva, as emoções das outras pessoas, o que está acontecendo ao meu redor me impacta muito, tudo eu sinto com muita intensidade, eu preciso ainda mais desse momento de isolamento, de um espaço de intimidade comigo, para eu poder me desassociar dos sentimentos dos outros, dos problemas dos outros, ok? E também se você é muito ativa, se você passa, sei lá, a maior parte do seu dia a dia fora de casa, ou trabalhando, ou investida em coisas que não envolvem o que você sente, você tem que ter esse espaço na sua rotina, na sua vida. Para ter esse intercâmbio com o feminino selvagem, a mulher precisa deixar temporariamente o mundo, colocando-se num estado de solidão. Aí pegou. Olha, já dizia as vovós. Isso aqui é até tema para um vídeo, gente. Não seja arroz de festa. Não ser aquela pessoa que tá em todas, que tudo ela tá, que tudo ela faz, que tudo ela... Gente, a gente precisa do nosso espaço de retraimento. Até para as relações é bom que a gente não esteja sempre lá. Que a gente não... Sabe, você ser mais mistério do que aberta. Assim, tudo seu é público, sabe? Isso também ajuda a energia feminina. A solidão não é uma ausência de energia ou de ação, como acreditam algumas pessoas, mas é um tesouro de provisões selvagens a nós transmitidas a partir da alma. O que acontece? Esse tempo que você passa com você, escrevendo no seu diário, eu, por exemplo, jogo minhas cartas, faço orações, né? Você pode fazer orações, se você é uma mulher religiosa, as suas orações podem ser esse momento, né? Você vai rezar o terço, por exemplo, se você é católica. Mas, por exemplo, quando eu tiro carta pra mim, quando eu tô ali sozinha, aqui no meu quarto, tirando o arcano maior pra me orientar, eu tô fazendo um processo de olhar pra mim. Eu tô olhando lá pra dentro e vendo o que eu mesma digo pra mim aqui, ok? Então aqui ela vai falar, ó, ela fala... Nos tempos antigos, a solidão voluntária era tanto paliativa quanto preventiva. Era usada para curar a fadiga, para evitar o cansaço. Era também usada como um oráculo, olha aí o tarô, como um meio de se escutar o self interior a fim de procurar conselhos e orientação que de outra forma seriam impossíveis de ouvir no burburinho do dia a dia. Sentimentos, recordações e sensações que, em geral, são impedidos de atingir a consciência, chegam ao conhecimento sem nenhuma resistência. Quando a mulher procura a solidão durante esse período, ela tem mais material a examinar. Quanta coisa a gente faz e a gente é inconscientemente. E o quanto desse inconsciente vem do fato de que a gente não para fazer esse autoexame, esse autocuidado. Né? Quanto das nossas autossabotagens, né, que é você querer uma coisa, mas estar agindo da forma diametralmente oposta para conseguir, não vem também da gente não parar para examinar. Eu quero fechar esse vídeo, gente, com um parágrafo muito importante, uma frase muito importante da Pincola aqui. O universo da educação e do trabalho sempre teve a impressão de que o tempo que passamos sendo só nós mesmos é improdutivo, quando na realidade ele é o mais fecundo de todos. É a alma selvagem que canaliza as ideias para a nossa imaginação.
diante do que nós as examinamos para descobrir quais iremos implementar, quais são as mais práticas e produtivas. No universo da escola, você só é bom se você tira nota boa. Ninguém se importa se você tem um lugar artístico dentro de você, se você tem um lugar de sensibilidade dentro de você. Na escola, nada disso realmente é ou incentivado ou motivado. Geralmente a criança que é muito contemplativa, tem alguma coisa errada com ela. No trabalho, se você também não está o tempo inteiro se mostrando, o que é o networking? Eu tenho que conhecer várias pessoas, eu tenho que fazer vários contatos, quer dizer, você não é visto pela sua essência. E tudo bem, mas a gente precisa ter a consciência de que se não vai ser o meu chefe que vai exigir: oi Marina, tudo bem? Hoje o seu trabalho é voltar para sua casa e voltar para o seu lar interior. É voltar para sua alma. Ninguém vai fazer isso por você. Nem o seu marido, nem o seu chefe, nem a sua mãe, nem o seu... Ninguém vai. Não é obrigação das outras pessoas. É sua fazer isso. Mas eu acho interessante que ela, como uma acadêmica que era, escreveu um livro, falar sobre como as exigências educacionais e o trabalho, o mundo profissional, ele realmente perde esse lugar da humanidade, de que você é um ser humano, não uma máquina. E se você for pelo mundo, você vai acabar se vendo como essa máquina. Você vai acabar se vendo como esse espaço estéril de existência, que só produz, mas não sabe o que é isso aqui, que é o corpo, que é o que eu sinto, o que eu penso, tudo isso junto. Lembrem do triângulo da energia feminina que eu sempre falo aqui. A base é o corpo, o nosso lado esquerdo é a nossa alma, o nosso coração, e o lado direito é a mente. Você precisa de todos eles. Mas o corpo é a base. O que eu sinto aqui é essencial. Voltar para me perguntar o que eu senti no meu corpo na hora que eu ouvi aquela frase daquela pessoa é importante para eu pensar por que eu me sinto assim. O que ativou em mim lá do meu passado, das minhas memórias, essa insegurança, enfim. Se você não faz esse processo, você vai de uma coisa atrás da outra, de uma coisa atrás da outra. E um dia você olha para trás e você diz, na frente do espelho, quem é essa pessoa que tá olhando pra mim? Eu não faço ideia. Então, esse capítulo, gente, eu diria que até o momento ele é o mais importante hoje. Então, gente, hoje a tarefa de vocês é se perguntar: onde tá o meu lar? Onde tá esse lar fora? Como que eu crio um espaço na minha vida físico que faz eu me sentir voltando pra casa? Tem coisas que eu gosto, que atraem o meu olhar, que são esteticamente importantes pra mim. Mas também, onde que está esse lugar da minha essência dentro de mim? Se eu pudesse dizer, Marina, qual é a cor da minha alma, qual seria a cor da sua alma? Se eu dissesse que tem um animal que representa a minha alma, que animal seria esse? Isso é um exercício para você se conhecer melhor, tá bom? Beijo e a gente se vê no próximo vídeo.